Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, começando mais um Jesus na Cidade. E aí, tem gostado desse conteúdo? Conta pra mim aqui no chat, manda para mensagens também através das nossas outras mídias sociais, no Instagram, por exemplo. Nós estamos também no Spotify. Se você quiser ouvir esse conteúdo, eu sei que hoje, por exemplo, no carro você consegue acessar o YouTube também, colocar no sistema de som do seu carro, mas você está lá no smartphone, o Spotify é uma ferramenta de áudio especificamente e, portanto, fica mais fácil de você acessar esse conteúdo somente áudio. Então, eu peço que você, para além de ouvir, divulgue, se inscreva no canal, espalhe para outras pessoas para que esse conteúdo chegue aí aos quatro cantos do mundo e que ele possa inspirar, incentivar, motivar, provocar pessoas a serem a expressão do amor de Deus nas cidades onde elas estão, a serem literalmente Jesus na cidade. E eu vou conversar com alguém aqui que é Jesus em várias cidades. Ela é uma cosmopolita, ela é multifacetada, ela é uma pessoa que tem uma experiência incrível em ações de evangelismo, em ações de compaixão. Ela é especialista em gente. Onde tem gente para amar, a Marli está lá. E eu tenho uma alegria muito grande de conhecê-la já há muito tempo. De verdade, a nossa conexão vem até de outra geração, né, Marli? Você foi contemporânea do meu avô na faculdade teológica, mas, gente, deixa eu fazer uma correção aqui. O meu avô que era temporão, tá? Na turma da Marli, ele era o tiozinho lá, ela era uma jovem, né, fazendo a faculdade teológica, e foi muito bacana, anos depois nos encontrarmos. Ela, Beltrão, você tem alguma ligação com o pastor Beltrão? Eu falei, claro, ele é meu avô, e agora eu hoje tenho a honra, o privilégio de ser chamado também de Pastor Beltrão, aonde eu vou por aí, e para mim isso é um motivo de muita alegria. Marli, que alegria tê-la aqui nesse episódio do Jesus na Cidade, e eu quero que você dê a sua primeira saudação a quem está nos assistindo aqui. Graça e paz. Nós estamos aqui lutando pela paz, né? Então, graça e paz nunca foi tão próprio. Então, eu sou Marli Marcandali e tenho muitas coisas que eu estou envolvida, como o Daniel falou, e especialmente com essa questão de conscientização, né? Trabalho muito com redes, né, de igrejas, de missões, de projetos sociais. Por isso que, no fim, parece que eu tenho muitas faces, mas não é tanto assim, é que são uma conexão de rede. E essas redes que têm o objetivo de fazer o corpo de Cristo se expandir, né? E foi assim que eu conheci o Beltrão pessoalmente, foi lá na rede social do centro, a gente trabalhando junto lá na época do GEAME, quando eu dirigi o GEAME, e ali trabalhava com morador de rua, meninos da Fundação Casa, e foi uma época de muito aprendizado. É verdade. Bom, a gente vai falar de rede, nós vamos falar aqui sobre formação de liderança feminina, nós vamos falar também sobre essa crise mundial, que é a questão de migração e refúgio no planeta todo. Mas eu queria começar pedindo para você, Marli, para dar um pouquinho mais de elementos sobre a sua trajetória, sobre a Marli, né? Eu te conheci de fato no GEAME, o Ministério bastante expressivo aqui na cidade de São Paulo, que trabalha em atenção, né, a menores em situação de vulnerabilidade, à época ainda com a turminha na rua, sobretudo no centro da cidade de São Paulo, e também aqueles que estão hoje
na Fundação Casa. Hoje o GEAME volta a trabalhar somente com essa turma que está ali sendo educandos, né, na Fundação Casa. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência, né, dessa sua trajetória ali no GEAME como missionária e também liderando esse projeto, e depois, na sequência, a gente já entra no assunto aqui da formação de liderança feminina. Então, tem mais de 20 anos que começou isso, né? Lá com o GEAME. Eu fui para o GEAME, tudo começa com voluntariado. É tão interessante que eu começo a lembrar como foi que eu me envolvi com as coisas. Tem a ver com um texto que eu amo na Bíblia, em Isaías, que fala: seja voz para quem não tem voz, né? Nós somos uma voz. Tem muita gente que não tem voz. E se você tem condições de ser voz, é aí que você entra, né? De defender alguém, de poder fazer uma ponte, de ajudar alguém a sair da situação. E eu sempre amei a questão do ir a todo mundo e pregar o evangelho. Então é aqui, é acolá. E lá no GEAME eu fui para ser tradutora, né? A Suzy me chamou para traduzir lá uma pessoa, e aí eu comecei a ouvir as histórias tão malucas de gente recuperada, que eu falei: nossa, eu quero me envolver com esse povo aqui. E foi aí que eu me voluntariei para ir para a rua, fui treinada para trabalhar na Fundação Casa. Eu trabalhei na linha de frente ali com alguns, com o Virgílio, com a Vilma, e nisso eu fui entendendo o ponto de vista dos obreiros ali, dos missionários, e as necessidades e as lutas. Aí passou algum tempo, foi que me chamaram para a diretoria, e eu fiquei muitos anos de diretoria, a presidência também, e, e essa parte da governança foi uma coisa de muito aprendizado também. Foi daí que eu entendi muito claramente o meu chamado para treinar líderes. E eu sempre falava que o meu chamado, eu não estava lá no GEAME porque eu tinha assim, eu amo o povo da rua, eu ia ser hipócrita em falar isso, entendeu? Eu aprendi a amar através dos olhos do pessoal do GEAME. Eu aprendi a amá-los, a me interessar por eles, a valorizá-los, a entender o que Deus estava fazendo através deles. Então, assim, foi daí por isso que eu falei: eu quero ajudar esse pessoal a alcançar o melhor deles. Então, o que eu queria era: como é que eu faço? Então, tudo que eu fazia, eu não tinha o talento que muitos tinham ali, de estar, essa abordagem, tudo isso, mas eu podia estar na direção. Então, foi assim que fui entendendo o meu chamado em liderança, que daí eu resolvi fazer até um mestrado nessa área de liderança. Aprendi muita coisa enquanto eu vivia a liderança. Então foi um curso interessante que eu comecei a estudar, ao mesmo tempo experimentar todas as lutas de ser uma líder, né? Então, foi uma escola. Tá no GEAME esses anos todos, acho que foram quase 15 anos, foi uma escola. E foi daí que um dia me chamaram para trabalhar para conhecer o projeto Borboleta, na verdade uma missão americana que chama Love Unveiled, significa amor revelado, e que eles davam treinamento de mulheres, é chamado Projeto Borboleta, discipulado e treinamento de liderança feminina. Antes de você falar sobre esse projeto, só queria chamar a atenção aqui, explorar você um pouquinho mais em algo que você tem muito talento e habilidade em fazer, que é pontes, que é criar conexões, que é formar redes. Eu quero dar um testemunho pessoal aqui. A Marli, ela faz parte, né, enquanto faz até hoje, de verdade, enquanto esteve no GEAME até hoje, aqui da rede social do centro, que é um movimento que une poder público, missões cristãs e todo mundo que queira se engajar com as questões sociais do centro da cidade de São Paulo. Isso acabou, né, ganhando uma expressão maior, né? Hoje tem redes em todos os pontos cardeais da cidade de São Paulo, também em Osasco tem outra rede, e por conta desse trabalho, nós entramos, né, na Rede Missão Urbana, o qual eu ainda faço
parte ali do grupo gestor por intermédio dessa moça, da Marli. E ali eu conheci muita gente, fui fazer parte de outra rede, que é a Rede Miqueias, que eu também faço parte, Marli também, mas também por uma conexão da Marli. Aí eu conheci a missão inglesa chamada Tear Fund, que, né, acaba, por exemplo, a Rede Miqueias potencializada por ela, de verdade é ela que fomentou, esse é o termo, fomentada por essa missão. E aí, por conhecer esses irmãos, eu fui escolhido para participar de um programa deles chamado Indivíduos Inspirados. Então eu queria tornar isso público, ela já sabe dessa história, mas tudo começa com uma conexão ali, porque como é que foi essa conexão, né? A Marli participou de um dos eventos da Rede Missão Urbana, contando sobre aquilo que estava acontecendo aqui em São Paulo, sobre a rede social do centro. E aí, no outro evento, ela não poderia ir, ela me indicou para poder ir lá e ter a fala. E a partir daí, essas conexões foram. E aí, eu conheço gente que ela conhece há muito tempo, e é muito bacana isso. Eu vou aproveitar toda essa história que eu contei aqui e te dizer e te perguntar como é que você enxerga isso, né? A gente fala muito em unidade, em trabalhar em unidade, a gente fala em perseguir a unidade do corpo de Cristo, mas na minha opinião, aqui eu vou dar a minha opinião, a gente vê poucas ações práticas em torno disso, para além do discurso. E você é um exemplo de alguém que pratica isso de fato e não fica só olhando para aquilo que não está acontecendo, mas está fazendo acontecer aquilo que é possível dentro do que está à sua mão. Como é que é para você ser essa catalisadora, essa fomentadora de conexões e redes, e fica muito claro que você tem muito prazer em caminhar dessa forma? Fica mesmo. Desde que eu me converti, eu tinha 19 anos, numa igreja batista, né? Foi até a Igreja Batista da Liberdade, quando eu entendi que Jesus queria ser o motorista da minha vida, ele queria guiar a minha vida, e foi assim que eu desejava tanto que alguém cuidasse de mim, me guiasse. Eu era muito independente e me sentia sozinha dentro de mim. E a partir daí começaram as aventuras. E foi então que eu soube da MPC, fazendo Geração 79. Eu sou do grupo do Geração 79. E fui no escritório trabalhar lá. E lá naquele escritório, a gente estava organizando esse congresso que teve mais de 5.000 jovens que dormiram na Índia. Para quem não conhece as siglas, né? A gente vai falando aqui como se todo mundo conhecesse. Né? O GEAME, por exemplo, é Jesus Ama... Antigamente, hoje a gente não usa muito essa discriminação, essa descrição do GEAME, porque era Jesus Ama o Menor. Amo o menor, exatamente. Porque menor hoje não é uma palavra politicamente correta, a gente hoje evita, entendeu? Ok. E a MPC é Mocidade para Cristo. Isso. Desculpa te interromper. Gente, eu era recém-convertida, tinha ido na igreja, estava tentando entender esse universo, lendo a Bíblia, e eu devorava a Bíblia. A hora que eu entendi, eu entreguei minha vida para Jesus e devorava a Bíblia no ponto de ônibus, no ônibus. As pessoas me perguntavam o que eu estava lendo, que eu não desgrudava da Bíblia. E aí eu até preguei para Jesus um monte de gente, só falando do que eu estava experimentando, eu nem entendia o que eu estava falando. Então aquela experiência me marcou muito, porque a gente às vezes fica limitando as pessoas para compartilhar a sua fé, né? E a gente tem que ser que nem mulher samaritana, ouvir um pouco, sai correndo e fala, né? E traz a cidade inteira. Acho que eu me identifico muito com a mulher samaritana, porque foi isso, ela ouviu, ela entendeu que Jesus era o que trazia a água da vida, que ele tinha a água da vida, e que ele sabia da vida dela, e ele tinha uma resposta para ela, e ela largou tudo e saiu correndo. E o que ela fez, trouxe a cidade inteira atrás dela. Né? Então, acho que é mais ou menos isso que eu faço. Eu ouvi de Jesus desde o começo. A minha mãe falou assim para mim, eu dava tanto trabalho para minha mãe, que quando eu me batizei, minha mãe falou assim para mim, ela não era convertida a nada, ela mal ia na igreja, nas missas, né, de funeral, essas coisas. Ela falou assim, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi quando a Marli se converteu. Depois de 8 anos dessa fala, minha mãe se converteu. Então, assim, quando você descobre
a água da vida, não dá para você não compartilhar com os outros a água da vida. E a gente às vezes fala em termos de pessoas, né? Mas quando a gente fala em rede, a gente está falando de organização, compartilhar com as missões, com as igrejas, a diversidade das igrejas. E o Geração 79, que trabalha com o EPC, foi exatamente isso. Foi justamente quando veio o Billy Graham no Brasil, né? Até eu vi pessoalmente. Sou velhinha já, né? Olha meus cabelos brancos. É nada. Era um monte de organização, tudo quanto é igreja junto, um monte de jovem do Brasil todo, de outros países e de outras denominações. E foi uma coisa que impactou tanto a igreja brasileira na época, sabe? Tanto, muitos dos líderes que estão aí estiveram no Geração 79. Então, assim, ali eu recebi, vamos dizer assim, o vírus, né, da rede. Foi ali naquele encontro que foi quando eu fui picada pelo vírus da rede. E eu nunca consegui pensar em missões, em reino de Deus, se não for por essa diversidade, se não for por essa mistura de organizações. É lógico que todos nós temos algo em comum. Eu não estou falando que tudo tem que ser bagunça, qualquer um entra, não. A gente sabe a diferença entre quem faz parte do reino e quem não faz parte do reino. O Espírito Santo, ele nos une. Quem nos une, quem tem interesse em unir é o Espírito Santo. Tem gente que tem um medo, às vezes, de deixar alguém se envolver com alguém que é de outra igreja, com o CVD. O reino de Deus não é a partir de igreja, de denominação, é a partir do reino. A igreja é uma manifestação local do reino de Deus, né? Que é a identidade local. Então, isso aí, então, para mim, nunca tive muito problema com isso, porque logo de cara eu já me envolvi com missão interdenominacional. Aliás, absolutamente problema nenhum com isso. Você tem prazer nisso, não é um problema. Eu tenho um prazer. Eu não sei como que as pessoas não pensam nisso. Eu não sei por que as pessoas ainda põem problema nisso. Sabe quando você... É uma questão cultural, eu não entendo, sinceramente. Como é que as pessoas não conseguem entender o corpo e a diversidade do corpo? Que não é de uma denominação, não é só de um grupo. E... quando a rede começou, a gente começou porque a gente queria resolver o problema ali da Cracolândia. A gente orava. Você sabe como começou a rede? É isso que eu vejo que é uma coisa tão simples. Tudo começa com algo simples. Foi uma reunião de vigília da igreja do pastor Abel. Isso que eu ia dizer, e com alguém que era um gigante na fé. Gigante. Exato. Como eu amo o nosso saudoso pastor Abel. Gigante. Só que um cara simples de tudo. Impressionante. Rose, a Rose tá aí, Rose, André. Isso mesmo. E o pastor Abel, ele tinha essa igrejinha, era no topo de um hotel lá no centro. Isso. E a gente se reunia para orar, não sei se era cada 2 meses ou cada mês, eu não lembro agora, se reunia para orar por São Paulo. Então era o pessoal do GIAMA, era o pessoal dos PMs de Cristo, era o pessoal de várias organizações ali, a As missões do centro, né? Missão Sena, Missão Filadélfia, enfim. Exatamente, várias missões. E aí a gente se reunia para orar e pedindo a Deus. Pastor Abel, ele passava assim por cada lugar e ele orava. Ali fica a prefeitura, ali fica a zona do comércio, ali fica os bancos. Ele conhecia cada parte da cidade de São Paulo. E a gente orava, falava, Deus, nos ajuda. Como alcançar essa cidade, Deus? Nossos trabalhos são desafios tão grandes, ó Deus. Como que nós alcançamos? E foi daí que veio um grupo que queria fazer um show lá na cidade. Era um grupo de gente recuperada dos Estados Unidos, eles viajavam para cantar. Eu falei assim, nós vamos fazer música? Só fazer música? E foi daí que entrou o pastor Daniel na jogada. Né? Ele tinha tido experiência de um mutirão de cidadania. E aí a gente, vamos fazer, pastor Daniel, animamos e resolvemos fazer esse mutirão. E assim nasceu a rede. Porque para fazer esse mutirão, a gente precisava de todo mundo. Não dá para você fazer sozinho. Então, assim, várias missões que trabalhavam com clínicas para mandar o pessoal da rua para lá se juntaram a nós.
Aí, assim, várias igrejas. O primeiro mutirão foi na igreja batista lá a primeira igreja batista. Na Aí as PIB, igrejas né? Na Praça presbiterianas, Princesa Isabel. pentecostal, Isso. Assembleia de Deus, e assim foi, um monte. É. E nós inclusive, nos juntamos porque esse movimento de oração acabou envolvendo, à época, a Neuza Itioca, que tinha conexão com a nossa pastora aqui e que foi participar que é a pastora apóstola Lília, e que junto com o pastor Uércio, que é aqui da igreja, foi participar de desses momentos de oração, e estava acontecendo a mobilização para a realização do evento, e uma das questões era conseguir vaga de internação para a comunidade terapêutica. E como eu coordeno aqui na igreja até hoje um trabalho que é um grupo de apoio a dependentes químicos e familiares, o pastor Uércio falou, peraí que eu conheço alguém aqui que pode ajudá-los. E aí eu me uni ao grupo, quando quer que eu soube que eu trabalhava com comunicação também e tal, enfim, estou lá até hoje. E Keck é o Daniel, o pastor Daniel Keck, inclusive foi a primeira entrevista aqui o primeiro bate-papo, aliás, aqui do Jesus na Cidade. Rede, né? Rede, conexão. Rede. A gente pode não concordar 100% com tudo, sabe? Sim, E sim. nós seríamos uma coisa maciça. Nós temos a nossa individualidade, os grupos têm as suas peculiaridades, as suas diferenças. Será que a gente consegue andar junto? E depois, quando no final dessa entrevista que eu vou falar sobre refugiados, hoje a gente entende a importância do trabalhar em rede, Sim. porque e quem está fugindo, a igreja perseguida no mundo, existem milhões de irmãos em igreja perseguida. Eles não têm uma denominação que está lá. Pensa no Afeganistão, não tem uma denominação lá. Eles vivem dentro das casas, um país enorme, com um monte de gente, milhões de pessoas. E os cristãos que vivem escondidos dentro das suas casas, não pode ter mais de 5 pessoas que já suspeita. Assim em vários países do Oriente Médio. Então, Sim. assim, da Europa Oriental, né? Então, vocês imaginam que a questão denominacional, quando no vamos ver, ela se dilui, porque o sofrimento é muito grande, nós temos que nos dar as mãos. Então, eu creio que Deus está chacoalhando a igreja com isso, sabe? Porque Amém. a gente tem que diluir, né? E a Marli, gente, para que a gente não poderíamos ficar horas aqui falando sobre essas conexões e trabalho em rede, mas o que eu acho lindo nela, assim, aparece qualquer questão. Ela falou sobre a questão da Cracolândia, mas teve uma ocasião aqui que a gente estava com uma crise muito, muito séria na questão de violência nas escolas, etc e tal. A Marli já, não, vamos fazer um movimento, vamos criar uma rede de igrejas, vamos provocar a igreja para poder, em primeiro lugar, orar pela escola, mas fomentar ações práticas, né, da manifestação da presença de Deus nesses espaços. E aí criou-se o fórum, né, Igreja e Escola, aqui, que foi incrível. Várias ações foram fomentadas a partir dali, inclusive aqui nós tivemos o privilégio de, junto com o pastor Massal Sugihara, fazer uma ação no Colégio de Lermano, aqui no bairro, e até hoje nós somos, infelizmente, não continuou essa ação, mas ficamos por 3 anos ali, fazendo um trabalho de mentoria, um trabalho em que fizemos mutirão social dentro da escola, porque tudo fomentado e provocado por esse movimento que a dona Marli teve por iniciativa, e é óbvio que foi o Espírito Santo que a levou a isso, e ela vai para cima mesmo. Te admiro muito, viu? Ah, eu também te admiro. Olha, falando E, sobre essa coisa da escola, né? É interessante porque, assim, o que me incomoda é o que incomoda Deus, né? Então, assim, a gente via que lá na Cracolândia, eu falava assim, cadê nossas crianças? Onde estão nossas crianças? Como é que fala? Aí a gente percebeu a necessidade de trabalhar com trabalho de prevenção, sabe? Nas escolas. E não tinha trabalho nas escolas, são muito poucos trabalhos. Eles não deixam entrar. Eu falei, não deixa, sabe por quê? Porque ninguém sabe conversar. As pessoas chegam lá com a placa da sua igreja, com a bandeira da sua igreja, não sabe simplesmente servir, chegar e falar assim, como que eu posso ajudar essa escola? Servir sem segunda intenção. É lógico que como cristãos, gente, temos o DNA da pregação do evangelho da paz. Não tem como nós não pregarmos o evangelho, mas a gente não precisa impor isso para ninguém.
sabe? E se calarem a nossa boca, aí que a expressão do amor de Deus, ela fica, aí é como esmagar uma uva, aí que vai aparecer mesmo do que nós somos feitos, entende? Então, assim, as pessoas eles têm medo disso, sabe? Então, foi daí que a gente começou, então, o movimento Ore por Sua Escola. Depois disso, eu percebi que ninguém, a igreja mesmo, teve pouca gente adesão à questão do Fórum Igreja Escola. Foram poucas igrejas, mas as que fizeram estão tendo resultado até hoje. Eu tenho uma igreja incrível aqui, que ela foi no fórum, era um grupo de mulheres que oravam, de Déboras, um grupo de Déboras. Olha a oração aqui, ó. Estão percebendo a coisa da oração? A oração, essas mulheres oravam, e ela, uma delas, a esposa do pastor, ela faz parte do meu grupo de borboletas. Já há muitos anos ela é parte do meu trabalho também de agora mentoreamento. Ela hoje discipula outras mulheres. Mas essa mulher foi lá, levou as Débras e falaram assim: o que a gente vai assim? Anda em volta da escola, não sabe o que fazer, anda em volta da escola e ora. Se importa, porque quando você ora, gente, é importante a oração. Porque quando você ora, é você que muda. Porque você está em contato direto com o Espírito Santo, você está com seus ouvidos atentos. Então, quando você muda, seu olhar muda, você começa a se importar com aquilo que antes você não se importava. E quando você se importa, Deus traz uma criatividade em você, e você, poxa, bem que a gente podia fazer um bolo no dia dos professores, bem que a gente podia ir lá oferecer isso, aquilo, sabe? Existem tantas necessidades. E a gente fala não, aí a gente, falaram não. Eu falei, ué, você fez outra pergunta ou só ficou na primeira pergunta? Sabe? Se houve um não, é porque você não está usando a chave certa. Aqui em casa aconteceu com uma das borboletas aqui. Ela falou assim: mas a gente tem tanta coisa que podia oferecer para tal escola, eles não deixam nem conversar. A diretora nem orar na nossa casa. Vamos pedir a chave. Desculpa, vamos pedir a chave. Vamos orar agora, pedir a chave. E Deus deu a chave. O que aconteceu é que eu não tenho tempo de contar aqui do dia, só sobre esse assunto. Deus deu a chave para essa irmã, para essa igreja, eles fizeram um trabalho incrível, porque a escola pediu ajuda. Entende? A gente precisa orar e começar a insistir, falar assim, Deus, tá bom, não é por isso? Qual é a chave, então? Ou o senhor não quer mesmo que entre? Ou eu que estou orando errado, ou eu que não tô percebendo onde que o senhor está querendo. Então, assim, a gente precisa de orar pelas chaves e ouvir o Senhor, e Deus dá a chave. Entendeu? E é isso. Vai ter que agendar agora. Escola. Hoje a gente continua com o movimento Ore por Sua Escola. Sim. Quem quiser saber mais, procura. Tem lá no Instagram, Facebook. E a gente tem continuado com esse movimento. E muitos professores são encorajados. Pessoas vêm, até pessoas que não são cristãs, às vezes ouvem oração e querem a oração pela escola. Não, é incrível, recomendo muito, aliás, esse link vai estar aqui para todo mundo acessar, né? Ore por Sua Escola, e realmente é um grande exemplo, fomentou muitas ações, né? A partir do movimento Ore, gerou o fórum, a partir do fórum, né, as pessoas puderam conhecer testemunhos, né, de realizações, de formas de interagir com esse espaço, e tem sido incrível ainda os frutos, né, que estão sendo colhidos a partir desse movimento. Então já fica o compromisso aqui da gente marcar um outro papo só para falar disso, só para falar do movimento Ore pela Sua Escola, do fórum também, porque tem muita coisa boa que aconteceu a partir daí. Mas você já fez menção, você começou a falar sobre as borboletas, falou sobre algumas aqui, mesmo falando sobre outras pautas, e agora eu gostaria que você falasse um pouquinho desse trabalho que você realiza, que é uma mentoria, uma formação de liderança feminina, e que te levou à nossa próxima e depois último assunto dessa conversa aqui, que é a questão do refugiado e imigrante. Mas conta um pouquinho aqui para quem está nos assistindo o que é e como funciona essa formação, essa mentoria para liderança feminina, liderança cristã feminina. Beltrão, sabe como começou isso? Eu fui convidada a fazer um treinamento
nos Estados Unidos, sobre esse Love Unveiled, que significa amor revelado, que é o Projeto Borboleta. É um treinamento de longo prazo, é um treinamento de discipulado. A proposta é você andar com a mulher por no mínimo 3 anos, porque Jesus andou 3 anos com seus discípulos. Que você discipule. O problema da igreja no mundo é falta de discipulado. As pessoas ouvem, aceitam Jesus e não sabem o que é. A maioria da igreja não entende a palavra, não estuda a palavra. Então é só aquela, ou pede dinheiro, ou aquela coisa superficial, ou então aquelas religiosidades. As pessoas fazem práticas religiosas, vão no domingo, todo domingo, e não entende a palavra. Não tem transformação. Palavra-chave, transformação. E Jesus falou que nós temos que nascer de novo. Né? Que as coisas velhas já passaram, temos que nascer de novo. Então, quando eles me chamaram para fazer esse treinamento, eu resisti muito, eu não queria de jeito nenhum. Né? E eu falei, não, eu não vou fazer, eu não tenho tempo, eu já estou lá com a rede, com o Geame, não tenho tempo para isso não. Eu gosto de missões urbanas, eu gosto da muvuca, das missões urbanas, eu não gosto de trabalho só com mulheres, gosto de trabalhos que misturam homem, mulher, jovem, velho, essa coisa de só com mulher, é muito mimimi, eu não tenho paciência não. Aliás, eu me surpreendi à época, inclusive a gente já conversou sobre isso. Como assim, Marli? Você vai fazer um trabalho. Enfim, você foi realmente instada pelo Espírito Santo. Aí eu só fiz, cara, porque a pessoa que me conhece é uma querida amiga, que é muito séria, ela, o pai dela, pastor muito, que teve muita influência grande na minha vida. Eu falei, tá bom, vai, eu vou ver pelo menos no website. Eu fui no site, li o material, não queria nem ler, sabe, você não quer nem saber. Aí eu li, foi quando eu percebi que o chamado da Missão Borboleta era treinamento de líderes. Aí eu subi o entaninho, falei, peraí, treinamento de líderes é a minha paixão, é por isso que eu estou no Geame. Aí subi a anteninha, aí eu fui ver direito, descobri que era muito lindo o trabalho, a partir das mulheres. Foi daí que eu fui 3 anos e meio, Estados Unidos, foi um curso 7 vezes, foi tremendo, assim, eu descobri que eu precisava aprender a voar. O grande mistério do borboleta também é que você tem que se render, não é uma coisa que você vai lá querendo ensinar, você vai lá querendo aprender e ser transformada também. Tudo começa em nós. A partir de nós há a mudança. Eu falei, eu também quero algo novo. E foi então que eu trouxe para cá, sou coordenadora aqui no Brasil, a gente traduziu todo o material, são várias apostilas, cada módulo são 6 módulos, cada módulo tem uma apostila, um material que começa com a identidade, quem nós somos em Cristo Jesus, e aí a ideia é se tornar uma borboleta, voar com uma borboleta, e a borboleta começa com a ideia de que nós somos o quê? Nós nascemos como um ovinho, como uma borboleta, bem piquititico aqui, ó, insignificante, ela também nasce, depois ela vira uma lagarta, que todo mundo tem nojo, mas essa lagarta é a figura da mulher sem Deus. Assim como a gente às vezes tem nojo de lidar com gente que está no pecado, que está na rua, que está nas drogas, né? Mas lembra que assim como uma lagarta, Deus a vê com seu potencial de voar. Ela não nasceu para ficar assim, ela nasceu para ser livre. E nosso trabalho é ajudar na libertação. E aí, essa borboleta, depois que passa pelo casulo, ela não se torna uma borboleta de um dia para o outro. Ela tem que se render ao casulo. Quando eu entendi essa coisa do casulo, cara, é tremendo. No meu canal, eu tenho um canal chamado Projeto Borboleta Amor Revelado, que ele conta algumas histórias, tem alguns vídeos lá. Quando eu entendi a importância do casulo, sabe? A gente só fala na borboleta, e tem gente que fala assim, tem que sair logo desse casulo, porque você fica se arrastando aí, tem que viver, as pessoas falam isso. Só que, na verdade, a maioria das pessoas precisam entrar no casulo, e não sair do casulo, porque nem entraram. Você não vira uma lagarta com uma borboleta, você tem que passar pelo processo da metamorfose, da transformação. E a gente tem o momento certo, que é entregar a vida a Jesus. Jesus falou que aquele que não nascer de novo não pode entrar para o reino de Deus. Então, quando você nasce de novo,
Você é uma nova criatura e livre. Então, uma asa é o Espírito Santo, a outra asa é a palavra de Deus. É assim nós somos livres, com a palavra e com o Espírito. E assim foi que eu me convenci da importância disso. Comecei a trabalhar, montei alguns grupos aqui no Brasil. Eu tenho mulheres que estão comigo desde 2016. E é tão lindo ver a transformação delas, elas que estavam se arrastando, não via seu potencial, ver essas mulheres se tornando líderes, assumindo sua posição. E não é que elas têm que ser como eu e também fazer o ministério como eu faço. É para ela ser o que ela foi criada para ser. O chamado borboleta é ajudar a pessoa a ser quem Deus a criou para ser. Né? Não é, ela não queria, Deus não criou uma borboleta para ser lagarta, criou ela para voar. E é esse toda a ideia do projeto. Então, eu tenho vários grupos em São Paulo, tenho grupos fora do país. A pandemia foi uma bênção na minha vida, Como assim porque a eu aqui pandemia foi uma sozinha ali na bênção? minha. Como assim? Sabe Ai, por quê? Fiquei sozinha, não podia ter as reuniões com as mulheres. Aí eu aham. tinha uma irmã que estava na Alemanha, que estava pedindo tanto para fazer. Ah, vem para a Alemanha, não sei o que. Eu falei, ó, eu na pandemia, sozinha, sem poder fazer nada. Aí eu liguei para ela e falei assim, amiga, que tal a gente tentar uma reunião online? Vamos tentar online? Ela, vamos. Aí chamou uma outra pessoa lá da Alemanha, uma americana que estava lá. Aí as três filhas delas são alemãs, Uau, moram lá. E começando a fazer em inglês todo o conteúdo. Foi um mês. Você imagina o povo entediado, não sabia o que fazer? uau. Nós nos reunimos todos os dias de manhã do mês de março, começo da pandemia, um mês. Nós nos reunimos e o mês inteiro nós cobrimos um módulo. E, Que cara, bem. foi fantástico. E a pessoa que mais gostou foi a filha universitária dela, que ela falava assim: Ó, eu não posso sexta-feira, então nós vamos cancelar, porque eu não quero que façam sem mim. Então, assim, é fantástico, assim. E aí eu comecei, então, a oferecer. Eu tinha outra irmã que estava na Ásia, outra que estava no Oriente Médio. Então, meu grupo, depois eu formei um grupo que ele era misturado com mulheres do mundo todo. Aqui no Brasil, são estados diferentes. E hoje eu tenho trabalhado mais online. E meu grupo é bem misturado. Então, assim, a gente cria até como se fosse um pequeno grupo semanal, porque criamos um vínculo tão grande, é uma comunhão tão grande. E hoje é meu grupo de oração. Deus é tão bom comigo que ele usou as mulheres que eu estou discipulando, que eu estou treinando, elas são as minhas maiores intercessoras, são as minhas melhores amigas. Sabe as amigas? A gente tem comido sal junto, chorado junto. Cara, e aí quando elas começam a fazer o treinamento, elas querem treinar outras. Aí elas falam, Maria, quero começar um grupo lá com a minha igreja. Oh, mas ele tem duas professoras lá da escola onde eu dou aula e elas querem fazer. O que você acha? Eu falei, vamos nessa. E como que eu... Então, assim, aí eu ajudo elas a implementar, aí vem a mentoria. Então, como viver aquilo dentro do lugar que ela está? Uma pessoa que está, às vezes, no mundo do negócio, na empresa. Então, assim, como Uhum. você viver a vida transformada, né? Então, é assim que é o Projeto Borboleta. Aí, resumindo, né? É bem Muito resumido. bom. E foi algumas delas trabalhando com refugiados, que eu comecei, então, ajudando elas, me envolvendo com a vida delas, para poder ajudá-las na mentoria. Foi que eu me apaixonei também pelo projeto com refugiados. E agora eu Que estou assim com benção, meus que benção, filhos. que benção. E que bom ver essa escala. Eu já, né, acompanhei essa trajetória sua como uma borboleta e agora mentora de borboletas. E eu fico muito grato a Deus de ver realmente a coisa evoluindo, se expandindo. Você né, tem essa instrumentalidade de falar e dominar o outro idioma, e isso te dá a possibilidade de estar em contato com pessoas em vários lugares do mundo. E aí, ó, quero aproveitar e chamar a atenção de você que tem um chamado missionário, que tem. E você vê que hoje, mesmo que você não esteja em movimento, né, mesmo estando no seu país, você vai precisar dominar o inglês, pelo menos. Então, você é jovem,
se aplique nisso, domine a língua inglesa, porque o tiozão aqui está agora correndo atrás e a plasticidade do nosso cérebro vai ficando mais complicada. Então, mas eu vou dominar, até ano que vem eu vou estar conversando com a Marli em inglês e dominando esse idioma, em nome de Jesus, que a gente perde muita coisa, né, Marli? Quando não é não porque você não perde, mas já, sabe, até em participação com eventos, né, que nós recebemos missionários de outros países, você depender de intérprete e tal, você acaba perdendo, né, a possibilidade de interagir, de adquirir mais conhecimento, de ler tantas coisas que são produzidas em inglês. Então fica aí a dica, não sei nem por que eu estou falando isso, mas enfim, alguém precisava ser alcançado por esse puxão de orelha. Mas, e aí, essa sua jornada como... Deixa eu te falar uma coisa do inglês, já que você tocou nesse assunto. Pode falar. Eu sempre digo que há duas coisas que transformaram a minha vida. Primeiro, aos 19 anos, quando eu conheci Jesus através de uma baiana, amo os baianos por causa da minha mãe na fé, uma baiana, era minha chefe dentro do ambiente de trabalho, essa mulher me discipulou. Então eu levo muito a sério essa questão do business as nicho, essa pessoa que sabe que o lugar dela é numa empresa, num trabalho, no hospital, ou na escola, ou seu negócio, porque é ali que você alcança as pessoas, e eu fui alcançada pela minha chefe, né? Então, para mim, isso é muito importante. Por isso que eu gosto de, quando vejo até pessoas que nem é da área da igreja, mas outras áreas que querem alcançar seu potencial. Às vezes tá dando muito ponta de faca deles e não sabe que o problema é seu interior que precisa ser transformado para que ela brilhe onde ela está, né? E a primeira coisa foi a minha conversão. A segunda foi quando eu tinha uns 24 anos, eu trabalhava numa editora, Círculo do Livro. Você não lembra, porque você talvez era bebê, mas eu trabalhei lá durante quase 7 anos, e na área editorial, e eles descobriram que eu era a pessoa que mais precisava de inglês lá, porque eu trabalhava com direitos autorais, eu tinha que me comunicar com a Inglaterra, e meu inglês era horrível, eu não sabia nada, e foi daí que eles investiram num curso para mim, e aquilo transformou a minha vida, porque a conversão me deu o destino eterno, o inglês me deu o foco missionário. Aonde eu focaria? Porque o inglês abriu portas que era impressionante, por causa do inglês. Até o GEAM, eu fui lá para ser tradutora. Você entendeu? Então, assim, o borboleta foi porque eu falava inglês. Nós não tínhamos nada na América do Sul. Estamos aqui tentando agora expandir, estou aprendendo agora espanhol, eu estou ralando aqui para tentar aprender espanhol, porque eu tenho convites. Eu já fui para Costa Rica, lá, dar treinamento lá, Costa Rica, mas ela falava inglês, então a gente precisa de aprender o máximo. Eu estou me desafiando a aprender uma nova língua. É difícil, mas é importante. E então, assim, por favor, se esforce, não caia na preguiça. E assim, e você ter um objetivo, um desafio, faz você sair da depressão, sabe? A depressão, ela vive na tua porta, sabe? A tristeza batendo, o luto o tempo todo. Luto o tempo todo. As coisas não são um mar de rosas aqui. A gente sabe que nós temos as borboletas, elas lutam muito. Tem uma borboleta que eu gosto muito, que é a borboleta, que é aquela conhecida, aquela laranja. Ela viaja quilômetros e quilômetros, atravessando oceanos. Ela viaja em bando, elas vão revezando a liderança. Olha só o ensino de liderança. Elas revezam a liderança, ela chama borboleta monarca. E sabe por quê? Porque elas migram conforme a temperatura, conforme o clima, né? E elas lutam, resistem ao vento, às lutas, mas elas resistem juntas. Olha a rede de novo, aí trabalham juntos. Entende? Tudo que eu faço aponta para a rede, meu troço. É verdade, é verdade. Obrigado por esse relato. Aliás, para terminar, não, a gente talvez volte aqui a falar sobre a borboleta. Você mostrou o ovo, mostrou a lagarta, mostrou o casulo. Agora, por favor, queremos ver a borboleta também.
Aê! Borboleta. Sabe uma característica interessante da borboleta? Eu tenho amado as lagartas, a gente tem coragem de matar, mas as bichinhas não. Porque eu sei que elas vão servir a borboleta, então eu não tenho coragem. Então, às vezes, eu só tiro ela lá da minha árvore, que tá acabando com as minhas plantas, né? E boto ela em outro lugar. Mas ela fica sempre escondida debaixo da folha. Você já vê? Às vezes eu fico assim, eu levanto a folha do meu limoeiro, Aham. no mercado Eu jardim, já tá tive lá. um limoeiro em casa também. Junta bastante lagarta. Então, aí elas se escondem, elas se arrastam. Aí quando você vê uma borboleta se arrastando no chão assim, é porque ela está buscando, longe da árvore, ela está buscando lugar para virar casulo, né? Ela não está comendo ali, ela está buscando um canto para se esconder. E quando ela é borboleta, ela voa alta, ela vê as coisas de outro ângulo, de lá de cima. Ela vê o jardim, ela não come mais das folhas, agora ela come só do néctar, que é a melhor comida do mundo. E qual a melhor comida do mundo da mulher de Deus, do homem de Deus? É a palavra de Deus. Jesus é o pão da vida e a água da vida. Então, assim, gente, é uma metáfora impressionante, né? Amém, amém. E Marli, esse seu ministério te deu a possibilidade, por conta de uma ou mais borboletas, de se engajar também agora nessa crise, né, que nós vivemos humanitária, que é a situação de pessoas que estão vivendo como refugiados ou fizeram uma imigração, um deslocamento forçado. Eu participei, assim como você, né, do 7º Fórum Refugiados que aconteceu aqui em São Paulo, e anotei aqui alguns dados só para que a gente possa trazer, né, essas informações aqui para quem está nos assistindo. Hoje, o número de deslocamentos forçados no mundo inteiro dobrou nos últimos 10 anos. Temos 111 milhões de pessoas vivendo nessa condição em todo o planeta. Isso dá 1% da população da Terra. 67% dessas pessoas, elas vêm de apenas 4 países, que são eles: Ucrânia, e aí a gente sabe por quê, nessa situação de guerra; Afeganistão, que é o público que a Marli está trabalhando principalmente; Síria, que é um público que você também já trabalhou; e Venezuela, que são nossos vizinhos aqui. Então, tem uma outra informação aqui para nós, né, que estamos em Latinoamérica. Pela primeira vez na região das Américas, a região das Américas performa como a segunda maior região de deslocamento forçado no planeta. Está aqui, né, no nosso quintal, literalmente. E que bom que a gente vê parte da igreja engajada nessa causa, e você está principalmente trabalhando com os nossos queridos, né, da Aprisco, ali em Riacho da Serra, né, o nome Rio Grande da Serra. Rio Grande da Serra, exatamente. Com o nosso querido Edson, trabalhando ali com o público oriundo do Afeganistão. Como é que está sendo essa experiência? Eu sei que você tem conexão também com outras missões, com outros trabalhos em atenção a esse público refugiado. Só voltando um pouquinho, Beltrão, eu comecei com os primeiros refugiados que eu me envolvi foi em 2014, os sírios. Eu comecei lá na igreja árabe porque eu soube que eles estavam recebendo, botando lá nas escolas, nas classes escola dominical, os sírios, o pastor Khalil ali, com a igreja árabe, igreja evangélica árabe. E foram os primeiros refugiados que eu conheci. Eu lembro muito de uma senhorinha, que velhinha, sabe, que ela veio fugida da guerra do Estado Islâmico, ISIS. Do ISIS, exatamente. Do ISIS, que levava, lembra aquela cena das mulheres que eram carregadas acorrentadas com aquela burca preta e elas acorrentadas? Pois é aquela história ali. E aquilo não foi fake, não, aquilo é verdade. Milhares e milhares de mulheres levadas como escravas sexuais. Mulheres que a gente ia ministrar, eu estava com um projeto para lá. Olha, foi um momento muito difícil, muita dor, muita gente morreu, muitos cristãos foram degolados, a gente viu vídeos, a gente viu isso, né? Então, assim, foi um momento difícil no mundo, né? A época do Estado Islâmico. E eles estão vivos e ativos aí, viu, gente? Eles
eles pararam ali na região da Síria, no norte do Iraque e tal, mas eles estão em outros lugares tentando reacender, porque a maldade, né, ela reacende. Mas o fogo do Espírito é maior, né? E a gente está aí vivendo pela fé. Mas então, a primeira paixão começou com os próprios sírios. Eu comecei a fazer amizade com os sírios. Eu tinha uma família síria. Eu falei assim, como assim, né? Eu te contar essa história porque foi como eu me envolvi com os primeiros muçulmanos, tá? Porque esses da igreja do pastor Calil, eles eram cristãos, né? Inclusive eu tenho alguns amigos queridos, pastores sírios, que hoje estão em São Paulo, que são meus amigos, maravilhosos eles. Mas era uma família que eu fui num evento, na igreja de um desses irmãos, uma igreja árabe também, na verdade era uma outra igreja evangélica, que eles fizeram um almoço especial de Natal, e aí os árabes que iam fazer um negócio, e eles convidaram várias famílias muçulmanas para ir, para poder saborear um banquete árabe que eles iam dar. Então eu sei que muitos foram atraídos pela comida, e eu fui por causa disso. A irmã falou assim, Marli, vai ter muçulmanos lá. Eu falei, eu quero conhecê-los, né? Aí eu fui, cheguei lá, eles sentavam numa mesa separada, e eu via que a maioria da igreja não se juntava a eles, porque nem eles sabiam, né? Eu entendo que as pessoas não sabem como se aproximar, sabe? Por isso que eu estou assim nesse movimento. Eu tenho um movimento chamado Na Pele do Refugiado, que eu comecei um grupo de WhatsApp. Quem tiver interesse em participar desse grupo, onde eu coloquei informações de como se envolver, oportunidade de trabalho, como orar pelos refugiados no mundo, no Brasil. E aí, mas eu fui com essa intenção, eu já fui com a intenção de conhecer os muçulmanos. Então eu sentei na mesa com as mulheres. Aí ficamos conversando e puxei papo com uma delas, eu me apresentei. Olha, gente, é tão simples, né? É tão simples, não tem nada complicado. Eu me apresentei e falei de onde elas eram, elas me falaram que era da Síria. Aí eu falei assim, ai que legal. Aí ela tava demorando a comida, né? Tirou uma salsicha de frango, assim, né? E falou assim, eu que fiz, quer um pedaço? Eu falei, você que fez? Ela falou assim, Eu falei, nossa, eu nunca vi ninguém saber fazer salsicha. Ela falou assim, pois é. E eu falei, nossa, me ensina a fazer salsicha. Ela falou, vai me visitar. E assim começou a amizade com essa família síria. E nós somos amigos até hoje, tem mais de 10 anos isso. E fui várias vezes na casa dela, ela ligava assim, Marli, quando que você vem? Estamos com saudade, você esqueceu da gente. Eles vieram, eu chamei eles para o Natal, eles vieram passar uma vez o Natal comigo aqui. E teve uma vez que eu fui lá durante o Ramadã, no jejum muçulmano. Tinha um jantar especial, ela me chamou, nós fomos lá comer, quebrar o jejum com eles. Então, assim, é um desafio? Mas não tem nenhum obstáculo, porque são pessoas como nós, que precisam de amor, de ser amado. E aí, voltando também, falando essa questão de ser amado, a base bíblica para isso, Beltrão. Lá em Deuteronômio, fala que nós temos que amar o estrangeiro como se tivessem nascidos entre nós. Exatamente. Olha como é forte isso. Exatamente. Entende? Não podemos. A discriminação é contra a palavra de Deus. E ele fala assim... Nós temos esse movimento também, né, Marli? Como nascido entre nós, né? Tem um movimento chamado Como Nascido Entre Nós. Esse movimento, ele é um grupo também, que nós temos um grupo do WhatsApp para pessoas que trabalham já com refugiados. Só que o grupo que eu criei, ele é diferente, porque são pessoas que alguns trabalham, mas é só uma minoria. A maioria nunca nem entende sobre o assunto e querem saber. É um trabalho de conscientização. São amigos meus, por exemplo, que às vezes na igreja eu falo que eu estou trabalhando. Tem muito refugiado no Brasil. Eu falei, você não sabe? Você não, estou por fora. Eu falei, pois quer saber mais? Eu vou te botar num grupo, porque todo mundo me pergunta, eu não dou conta. Aí ele, tá bom. Aí eu lá tenho um grupo grande já, com muitas pessoas. Aí as coisas que eu vou peneirando, eu recebo muita informação, muito. Eu peneiro algumas coisas e vou colocando lá pedidos de oração e oportunidades de servir. E com Borboleta, o segundo grupo depois dos sírios foi com as venezuelanas, né? Uma organização aqui perto da minha casa. Uma das borboletas, que não era nem o ministério deles, ela veio aqui, ela estava simplesmente em burnout, ela sofreu um ataque, né, assim, criminoso contra a ONG dela, tomaram espaço, ela perdeu tudo, ela estava assim arrasada, achando que Deus não amava mais ela, aquelas coisas. E foi daí que ela veio fazer o Borboleta.
Foi a partir de trabalhar a vida dela, aquele momento na vida dela, foi que houve uma oportunidade dentro da minha casa, uma outra pessoa aqui que queria começar um projeto, uma missionária queria começar um projeto com mulheres refugiadas, e essa amiga topou, ela, o marido, a filha, e eles começaram a cuidar era especialmente venezuelanos, porque era a demanda maior, logo começaram a vir os venezuelanos. Mas eu conheci várias africanas, até árabe, mas a grande maioria, 99% era de venezuelanos. Então, eu aprendi a amar os venezuelanos. Gente, eu tenho várias amigas, inclusive uma das borboletas mais experientes comigo, uma médica que veio para o Brasil, fugida de lá. Ela, uma pessoa que também foi missionária entre os índios, uma pessoa extremamente capacitada, sabe, teologicamente, tudo mais, numa situação assim muito triste, né? E ela foi sendo tratada aqui no grupo. Hoje ela é uma pessoa que eu adoro ouvir ela falar, porque ela tem uma sabedoria, e ela é uma das líderes. Agora ela tinha um grupo com venezuelanos, entende? Então, assim, vocês não sabem a oportunidade que é trabalhar com muçulmanos, ou mesmo com cristãos, ou com qualquer tipo de refugiado, qualquer um que seja. É tremendo, gente. Quem não está fazendo isso está perdendo tempo, porque é muito bom. E como é que é o trabalho, por exemplo, da Aprisco, Marli? O Aprisco, aí começou os Está em venezuelanos, atenção aos afegãos. Começou os afegãos, né? Uma das borboletas começou a trabalhar lá no centro com uma ONG católica que acolhia quase 200, e foi daí que ela ligou para mim, e ela falou assim: mas estamos trabalhando aqui com refugiados aqui, que muitos africanos, muitos, extremamente, um grupo enorme de angolanos, muitos africanos de vários lugares. Aí eu estava instruindo ela com algum material de borboleta, tudo. Aí um dia ela falou assim: Maria, eu estou aqui dentro da ONG, você não acredita, está cheio de muçulmano aqui, que não ia para a igreja, que era em frente da ONG, né? Aí ela começou um projeto de enfermagem dentro da ONG. Falou com a irmã superior, uma pessoa maravilhosa que atendeu e tem apoiado. E aí eu comecei a ir lá. As primeiras afegãs foi nessa ONG católica. Gente, foi emocionante. Eu não acredito que eu estou conhecendo afegão aqui. Aí, sabe onde eu conheci o segundo grupo de afegão? Online, lá no Paquistão. Um amigo meu, missionário lá, falou assim: Maria, na minha casa eu estou acolhendo uns afegãos aqui, e eu queria muito que você orasse com eles. Aí eu peguei, eu falei assim: tá bom, vamos marcar. Nós marcamos 3 vezes, inclusive no Natal, eu me lembro do ano passado, liguei, trouxe uma palavra em inglês, eles traduziam para quem não sabia inglês. Eu fiquei assim, me sentindo um lixo, sabe? Porque eu falei assim: quem sou eu para orar por esses irmãos? Quem sou eu? Eu aqui no conforto da minha casa, e eles ali tiveram que largar tudo, sair fugidos, e não tinha para onde ir agora, e tentando viver ali no Paquistão, e as portas estavam difíceis para vir para o Brasil. E aí essa foi uma das famílias que a gente conseguiu trazer para o Brasil, né? Eram 2 famílias, na verdade, que a gente conseguiu trazer para o Brasil, e eles estão lá na Aprisco. O Edson generosamente topou acolhê-los, e o meu contato com eles foi pelo telefone. Gente, não era. Vocês entendem como são ações simples? Nada, não sou advogada, não sou nada, mas eu conheço uma advogada. Você deve conhecer uma também. Liguei para ela, me ajudou com esse trâmite, entendeu? Então, assim, você entende aquele poder da rede, né? Então, tá lá na Aprisco foi uma coisa muito legal. Eu fui lá a primeira vez, amei o lugar, e eu tinha a Aprisco e tinha a Vila Nossa Pátria, né? Que é o grupo dos batistas, que também estavam recebendo muitos afegãos lá. Uhum. Eu tinha ido no aeroporto, porque estava chegando muitos afegãos no Brasil. Eu lembro a primeira leva que chegou, que tinham 50 dormindo lá. 50 agora é fichinha. Quando tem 50, eu falo: só. Hoje assim é 150, é assim que é a média lá. Já tem mais de 8.000 afegãos no Brasil. E hoje o meu trabalho, além de poder estar com eles, com os afegãos, eu faço questão de estar indo com eles, é poder fazer essa conscientização com as igrejas. Agora, a igreja precisa entrar. Beltrão, é a coisa mais importante. A igreja precisa entrar e acolher. Porque as ONGs como a Aprisco, como a Vila Nossa Pátria, como vários grupos espalhados pelo Brasil, como o pessoal lá mês passado eu fui lá para o sul da Bahia, ajudar também o irmão lá com treinamento, com refugiados. Foi maravilhoso. Lá eles eram muçulmanos, todos que estavam lá.
Gente, pensa uma família linda. Já adotei todos eles como filhos, netos, assim, eles são lindos, abertos, receptivos. Falei de Jesus. Olha, vou falar uma coisa. Eu nunca falei tanto de Jesus na minha vida do que esse último ano e meio desde que começou a chegar os refugiados aqui afegãos. Nunca. Eu tenho muita oportunidade, Que porque lindo. eles estão abertos. E é uma estatística, fala um estudo, um cara veio lá da Alemanha, veio dar um estudo aqui no Brasil, ele falou assim, o primeiro ano e meio, é o mais importante, quando eles chegam, estão vulneráveis. Aí o inimigo também se aproveita disso, mas nós como igreja temos que aproveitar esse momento para amá-los, para trazer o contraponto do ataque do inimigo. Os coiotes vieram em cima, muita gente foi traficada já no começo. Entende? Lá não, porque não tinham para onde ir lá de Guarulhos. Então, assim, a situação era grave. E eu já fui visitar lá. Sabe como que eu faço? Se eu vou para o aeroporto de Guarulhos, eu vou antes. Ou se eu chego de Guarulhos, eu fico um pouco mais e vou lá visitá-los. É simples, bobo, né? Eu vou. Um amigo meu falou assim, mas o que eu faço? Eu falei, vai lá, vai só lá. Vai lá, abraça, sabe abraçar? Vai lá e abraça, ri e fala, bem-vindo ao Brasil, welcome to Brasil. Não precisa fazer mais nada, eles precisam de atenção, de amor. Gente, eles largaram tudo. Todos eles têm uma história de morte, gente. Todos eles, alguém da família morreu, o pai morreu, o irmão morreu, o primo morreu, alguém foi morto, foi perseguido, ninguém sai de lá porque quer, ninguém está querendo se aventurar no Brasil. É verdade. A Entendeu? gente aqui na igreja, e aí eu tô ao lado do Lucas, aliás, toda bate-papo aqui eu faço menção ao Lucas, que me dá um baita suporte aqui para poder gravar esse negócio. Ele é missionário, pastor aqui também, mas foi alguém que não se incomodou, não ficou acomodado, aliás, e se incomodou com essa situação dos refugiados afegãos no aeroporto. Ele e a sua esposa, pastora Carol, logo com o primeiro grupo que chegou, foram para lá fazer exatamente isso, dar atenção, e aí a partir daí foram identificando as necessidades e se unindo aos irmãos que lá estavam já, e teve essa, né, uma turma que foi para Prisco, outra turma que foi para uma chácara aqui em Mairiporã, onde eles deram suporte lá também, e levaram comida, e aí acolhemos uma turminha aqui na igreja, e aula de português, e encaminhamento para o trabalho, e alugou-se um apartamento para um casal aqui pertinho, e o rapaz está aqui até hoje, a moça acabou indo para os Estados Unidos, mas eu ia te fazer essa pergunta e você já respondeu, né? Como fazer? Começa e você vai notando as necessidades. É óbvio que tem gente que já tem mais tempo de caminhada, que você pode conversar, e por isso as redes, né? E por isso a importância do relacionamento, mas muitas vezes as pessoas não tomam a iniciativa na perspectiva de fazer o caminhamento ideal, assim, aquela coisa que vai resolver o problema, aquela velha história, né? O ótimo é o inimigo do bom, né? Então não vai lá fazer o que é possível, o que está às suas mãos, que é chegar no aeroporto mais cedo para poder conversar com essas pessoas. Como isso faz? Eu tive lá com eles, gente. É impressionante, sabe? A presença ali, né? O olhar, mostrar que se importa, simplesmente já faz diferença na vida de quem está nessa situação de sofrimento, de vulnerabilidade, de fato, né? Então eu glorifico a Deus e faço menção honrosa aqui à vida do pastor Lucas e da Carol, que eu vou ter que entrevistá-lo aqui já, porque eu falo tanto dele e ainda não entrevistei. Você se aceita? Ele fez assim. Vai ter que outra pessoa ficar na loja, no trabalho dele. Exato, mas é tranquilo. Você sabe que lá no aeroporto tinha uma moça que eu passei lá, eu tinha assim, tipo, 1 hora para ficar lá, né? Aí eu vi um grupo de alunos do Mackenzie brincando com as crianças ali. E tinha uma moça olhando para as crianças, e eu parei do lado dela, ela sorriu para mim, eu sorri para ela. Aí eu falei assim, oi, tudo bem? De onde você é? Ela do Afeganistão. Eu falei, há quanto tempo você está aqui? Ela estava lá, acho que alguns dias. Eu falei assim, e você veio com quem? Ah, com a minha irmã, meu sobrinho, meu irmão. Eu falei assim, e o marido da sua irmã? Ele foi morto pelo Talibã.
Uau. Assim, básico, gente, básico. E assim, eu não vou nem lhe perguntar, sabe? Porque todo mundo tem uma história de morte. É uma história Infelizmente. difícil de perseguição. Então, assim, então os muçulmanos estão sendo perseguidos, não é só cristão. Né? Então, assim, isso no mundo inteiro. Sabe o que eu soube essa semana? Não sei se você soube, Beltrão, que chegaram 100 vietnamitas no aeroporto. Ainda é novo, eu estou tentando descobrir o que eles vieram fazer aqui, por que vieram. Eu nem sabia disso. 100 vietnamitas vieram de uma vez Sim. no Eu aeroporto. vi, eu vi essa notícia, mas também não me aprofundei. Mas chegaram É, 100 e tem perspectiva da chegada de mais, de verdade. Enfim, né? tá vendo como se Então, dá o encaminhamento para essa turma, né? quem é de São Paulo, né? Gente, tem aqui várias oportunidades de servir. Né? Tem uma ONG aqui chamada PRAN, aqui de São Paulo. O pessoal foi um desses que. Um casal jovem de missionários. Eles começaram uma igrejinha, uma igrejica, aqui no Capão. Eles começaram lá, atendendo o pedido do Clebão, o mesmo grupo que você também acolheu, aquele mesmo grupo, foi um para a PRAN. Ela pegou 2 grupos, começou a reunir irmãos ali para poder pagar o aluguel para essas famílias. Sim. E hoje eles têm lá um projeto, é muito lindo o que eles fazem lá. Eu fui visitar. Então, assim, quando eu sei que tem um projeto, ou alguém que trabalha, eu vou, porque o meu trabalho mais importante é o de rede, esse que o Edson me fala, né? Eu fui lá servir como professora de português. Ele falou assim para mim, Marli, a coisa mais importante que você faz é o teu trabalho de conexão e de rede. Porque ele precisa de gente lá para ver se ocorreu o Edson, para ver se ocorrer a Prisco, que eles eram, gente, é um lugar pequeno. Eles são uma ONG para atender a comunidade, para fazer trabalho fora, não para hospedar Sim. ninguém. E aí, quando houve essa necessidade, ele botou gente na sala de aula, no escritório, até no consultório. Eles estão se virando nos 30. Sabe? Aí ele, na mão de obra, eu vejo o Edson, ele, o pastor lá, e outros voluntários levantando chalé lá para poder ter mais lugar para receber. Então precisa de gente, de obra. Eu vou assim, você quer trabalhar? Gente, ó, não precisa de saber como lidar com aquilo. Vai ajudar quem está fazendo pergunta, como que eu posso ajudar? Pode ser, eu vejo irmãs lá sendo na cozinha, na limpeza, sabe? Receber as doações. Tem muitos medicamentos que chegam lá, separar medicamento, a médica estava um dia doidinho, você te ajuda para separar os medicamentos. É, É uma coisa simples, eu já, sabe? eu São já coisas estive lá simples. nesse momento e ajudei um pouquinho. É muita coisa. É Inclusive muita trouxe coisa. medicamentos para a nossa farmácia aqui nessa ocasião. Então, Ai. Marli é essa pessoa incrível, incrível, incrível. Essa pessoa apaixonada por Jesus em primeiro lugar, por gente, por criar conexões. Teremos outros tantos papos aqui, com toda certeza, porque com certeza daqui a algum tempo ela vai estar envolvida com outras frentes e nós já temos o compromisso de voltar a falar aqui sobre o movimento Ore por Sua Escola, o fórum também, que, né, nós tivemos o privilégio de fomentar aqui em São Paulo, a Igreja e Escola. E eu quero, Marli, agradecer demais, demais a sua generosidade de participar aqui do Jesus na Cidade. Quero agradecer demais também o fato de você ser essa pessoa que me inspira, essa pessoa que também me faz ter tantas conexões. Eu amo também. Eu sou alguém que sou apaixonado por isso, sabe? Eu fico muito grato a Deus porque eu vejo aqui na igreja, por exemplo, sempre que pinta alguma questão e tal, não, procura o Beltrão que ele conhece alguém e tal. Não falo isso por vaidade, eu falo isso realmente para honrar, né, a Deus por essa característica que eu tenho e saiba que eu me inspiro muito em você. Muito obrigado por ter participado desse papo aqui e eu quero que você deixe aqui uma saudação final para quem está nos assistindo. tá bom. Quem que é o maior conector do mundo, né? A gente está falando assim de conexão, né? Quem é o maior conector do mundo, Beltrão? Me responde. Ah, aquele que dá nome a esse conteúdo aqui. Mas olha, nós temos o exemplo, é o próprio Jesus Cristo. Ele nos reconectou com Deus. Jesus nos ensinou o que é essa conexão. Ele veio para reconciliar o mundo com Deus, as pessoas com Deus.
E lá em Coríntios fala que nós somos embaixadores de Cristo e ele implora para que ele nos usa para o mundo dizer: reconcilie-se com Deus. O nosso maior chamado é sair da nossa zona de conforto e ir lá falar para as pessoas que não se reconciliaram ainda, falar: se reconciliem com Deus. Olha isso. Esse é o trabalho de conexão, sabe? Não é questão de conhecer muita gente. E aí eu queria lembrar que esse é o chamado da igreja, né, da conexão, de apresentar o amor de Cristo para todos, e que, no caso dos refugiados, lembra que ser refugiado não é uma escolha, ninguém escolhe sair correndo. Esses 100 milhões de pessoas que estão deslocados, que largaram tudo para trás, com a mochila nas costas, às vezes a trouxinha, larga tudo, gente, pode ter todo o dinheiro do mundo. Sair correndo, você esqueceu, você não consegue vender sua casa, você larga para trás carro, emprego, tudo. Né? Muitos que vêm para o Brasil são estudados, chegam aqui e não sabem português. Por isso eu tenho um emprego que precisa do português. Então, olha que oportunidade de ensinar. Eu sou professora de inglês e não de português, mas eu estou aprendendo a ensinar português e ajudar. Então, assim, você sabe amar? Sabe abraçar? Sorrir? Lembra que eu te falei da primeira pessoa que eu conheci, Cira, era uma velhinha? Ela falava árabe e eu não falava. Sabe o que eu fiz? Eu sorri para ela e abracei ela bastante e dei um beijo nela. Marcou a minha vida, não sei se marcou a dela, a minha marcou, porque eu não sabia me comunicar, mas a linguagem do amor, ela transpassa a linguagem, né? Então, assim, se envolva, né? Se envolva, reconecte com Deus primeiro. Se você está aí perdido, reconecte com Deus, porque Ele vai fazer as ligações e se conectar, né, com Ele, que ama esse mundo, que precisa voltar, né? Ele quer voltar. Depende muito de nós também fazermos a nossa parte, tá bom? Então, se você quiser contato, nós temos um movimento Ore pelos Refugiados também, né? Com esse grupo, né? Eu participo de vários grupos. Eu tenho um grupo só de quem ora para a Venezuela, tenho um grupo que só se ora pelo Afeganistão. Eu participo semanalmente, diariamente, de vários grupos. Eu tenho um grupo online lá com o Coronel Terra, que a gente ora pelos refugiados todos os dias de manhã. Então, você sabe orar? Sabe pedir a Deus interceder? Olha aí, já grande, um monte de gente está se envolvendo porque começaram a orar. Então, assim, procura aí o Beltrão, entra no canal aí, fala que você quer saber mais sobre isso, eu vou te colocar em conexão com refugiados, com educação, com borboleta. E boi, borboleta! É isso aí. E ó, o contato da Marli já está aqui no link, você vai poder clicar e se conectar a essas várias iniciativas, né, com o Projeto Borboleta, com o Projeto Ore pela sua escola, com projetos né, também que estão trabalhando com refugiados, e vai poder, quem sabe, estar nesse abraço. Eu já estive nesse abraço e eu sei como é bom, assim como essa senhora síria abraçou a Marli ali e pôde receber esse afeto. Quem sabe um dia você vai estar presencialmente com essa pessoa incrível que é Marli Marcandali. Te amo, Deus abençoe. Obrigado por participar aqui do Jesus na Cidade. E, gente, ó, se você tem gostado desse conteúdo, eu peço que você compartilhe, eu peço que você se inscreva no canal, e eu tenho certeza, absoluta certeza, se você veio até aqui, que você foi impactado, que você foi influenciado, que você foi estimulado, que você foi edificado por essa conversa aqui com essa queridíssima que é a Marli Marcandali. Então, continue a nos acompanhar aqui, compartilhe esse conteúdo, que Deus te abençoe e que você seja essa pessoa que é a representação de Cristo na cidade. Portanto, começa na sua família, depois na sua rua, na sua igreja, no seu estado, na sua cidade, no seu país. E conforme a Marli bem colocou aqui, oportunidades não faltam, porque a gente tem que ter a empatia, ter o olhar de Cristo para as situações e incidir sobre elas. Que Deus te abençoe e até o próximo Jesus na Cidade.